Vamos lá. Bom, então vamos dar início, 10 horas, nossa sessão de casos clínicos radiológicos. Relembrando que a gente faz essas apresentações em cima de casos clínicos mesmo, acho que assim é a melhor maneira da gente gerar uma praticidade nas informações que eu vou passar, e eu vou passar para vocês exatamente as dificuldades que eu tive, tá? Relembrando também que esse material que eu estou apresentando aqui, ele vai estar completo no canal da Sociedade de Radiologia, no YouTube, tá? Eu edito algumas dessas apresentações, coloco também de forma separada no meu canal Radiologia, e também coloco também no meu Insta, tá? Do @canal Radiologia. Então, sinta-se à vontade para, enfim, acompanhar, se inscrever e ver isso de uma forma, ou rever, né, a apresentação que vocês estão vendo. Vou começar com uma situação que eu acho que é difícil de interpretação, né? A classificação Lihadz-M, tá? E vou passar um caso que até foi um caso que eu tive alguma dificuldade, mas eu revendo o Lihadz-M, eu achei que, na verdade, eu que não tinha estudado bem o Lihadz-M. Tá? O Lihadz ele é extremamente didático e é extremamente útil, tá? Na condução dos pacientes com doença hepática crônica. Então, tratava-se de uma paciente de sexo feminino, 59 anos, portadora pelo vírus B, de hepatite B crônica, HBeAg negativo, carga viral negativa há anos, Child-Pugh, ou seja, é uma paciente extremamente compensada, vem de rastreio de um carcinoma hepatocelular com ultrassons semestrais. Ela já tinha operado o carcinoma hepatocelular há 6 anos, com tratamento cirúrgico. Tá? O último ultrassom identificou um nódulo hepático, com segmento 7, foi solicitado a TC e, posteriormente, ressonância magnética. Vamos inicialmente primeiro a TC, tá? E depois a ressonância. Então, vamos iniciar esse estudo aqui. Vou mostrar para vocês a fase sem contraste. Vamos botar a fase arterial e vamos botar a fase portal, tá? Para a gente estudar a alteração focal que foi vista no ultrassom, tá? Relembrando que esses pacientes eles precisam fazer rastreio para carcinoma hepatocelular. Uma das indicações é a hepatite crônica pelo vírus B, não necessariamente a cirrose, tá bom? Então, o primeiro aspecto que eu queria botar aqui para vocês, tá, é a questão morfológica do fígado. Vocês olhando esse fígado, parece que ele é francamente cirrótico? Não pareceu para mim, tá? E um dos primeiros questionamentos que vocês podem pensar assim, pô, eu posso fazer Lihadz num cara que não tem cirrose? Então, primeira informação, pode, se esse paciente, tiver carcinoma hepatocelular prévio, então esse paciente já teve, o Lihadz ele se presta a pacientes que já tiveram CHC prévio, e 2, hepatite crônica pelo vírus B, independente do aspecto morfológico. Por quê, gente? Porque o vírus B, ele ocasiona precocemente o carcinoma hepatocelular, então a gente tem que ter uma preocupação quanto a isso, tá? Então, por isso que ele está no rol aí de lesões de hepatopatias que merecem o rastreio de 6 meses de ultrassom e podem ser classificadas lesões focais no protocolo Lihadz. A lesão em si é essa daqui, ó, é uma lesão que não tinha hipervascularização e é melhor apreciada em fase portal. Então, um nódulo possivelmente sólido e hipovascular, tá? Indicação para ressonância magnética perfeita, tá? Não tinha nenhuma outra lesão focal, não tinha colateral, não tinha esplenomegalia. O aspecto questionável aqui, talvez, eu daria uma hepatopatia incipiente, né, se a gente for bem rigoroso nesse contorno hepático um pouquinho lobulado, ok? Vamos voltar ao caso, tá? Vou mostrar para vocês já também a ressonância, tá? Só para a gente já otimizar a informação, a ressonância desse paciente, ela está aqui, ó, tá? E alguns aspectos importantes, que tem bastante caso hoje, então, só para a gente otimizar a informação. Então, identifiquei um nódulo sólido povascular, não consegui definir, vou passar para vocês o que eu vi da ressonância. Tá? Vou iniciar com um T2, vou iniciar com uma difusão. Não com a difusão, não, vamos botar um in outphase. Tá? É importante avaliar principalmente a existência de gordura. Ok? Então, a minha lesão, ela está aqui, ó. No T2, é essa alteração. Ela tem um discreto hipersinal em relação ao parênquima hepático. Tá? Então, discreto hipersinal em T2, tá? Não me ajudou em nada. Geralmente, o hipersinal muito elevado em T2, ele reduz a possibilidade de ser uma classificação de Lihadz mais avançada, ele remete mais a cistohemangioma. E também vejo que na ponderação em T1 em fase fora de fase, não há gordura. Repare que ela já é hipointensa no T1 em fase. As lesões já espontaneamente hipointensas no T1 em fase geralmente não tem gordura associada, tá bom? Então, vi que ela não tem gordura e que ela não tem um hipersinal que me ajudaria
a gerar uma classificação mais tranquila, tá? Do Lee-Hadz, ok? E aí eu vou mostrar aqui a difusão para vocês, que ela é de extrema importância nesse caso, tá? Então, olhem a difusão. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês. A difusão está desse lado e o mapa está desse lado. Vamos focar já em cima da lesão. Olha o grau de restrição de fusibilidade da água dessa lesão, tá? Repare, gente, que ela tem um sinal, inclusive, olha no ADC, né? Inclusive, batendo aqui quase com o sinal da medula, tá? Medula é um órgão que fisiologicamente ele tem difusão restrita. Então, ele fica preto no ADC e no maior valor de B ele fica significativamente hiperintenso. Então, é uma restrição acentuada de fusibilidade da água numa lesão sólida, tá? Isso me remete à celularidade aumentada, ok? Isso é um dado preocupante, é um dado que vai me elevar a classificação Lee-Hadz, tá? Então, já vimos, então, que é uma lesão sem gordura, sem sangramento, sem hipervascularização, porém sólida e com difusão significativamente restrita. Vamos voltar ao caso. E aí, quando a gente vai na classificação Lee-Hadz, isso que é apresentado para vocês, tá? Mas existe, gente, essa versão 2018 de português, inclusive, que eu até ajudei na confecção dela, tá? Mas essa classificação Lee-Hadz não é a maneira que vocês devem fazer a evolução da classificação Lee-Hadz quando vocês identificam uma lesão focal. Eu não devo começar por essa ordem. Ah, Antônio, tem ordem para você pensar de classificação para classificação? Tem. O próprio Lee-Hadz, ele mostra isso aqui para dizer o que é cada classificação, mas ele te ensina que você deve começar por essa ordem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ver na classificação Lee-Hadz é se o exame permite eu categorizar a lesão ou não. Se ele não permite, eu paro por aqui e mando repetir esse exame. A segunda coisa que eu tenho que ver é se tem tumor na veia. Se tem tumor na veia, eu esqueço o resto da tumor na veia. Depois eu vejo se essa lesão tem características de benignidade. E aí sim que eu vou passar para o Lee-Hadz-M. Por último, eu vou para aquele template para ver se é Lee-Hadz 3, 4, 5. E é exatamente o inverso que a gente faz, né? Aquele template, eu ia direto para ele. Na verdade, é a última coisa que você tem que fazer. Você tem que ver se o exame está bom, se tem TIV, se tem tumor na veia, se é Lee-Hadz 1 ou 2, características de benignidade, se é Lee-Hadz-M, e aí sim você vai para o diferencial 3, 4, 5, tá? Então, esse template aqui, ó, a gente vai pro final, tá? Eu só queria mostrar ele aqui, para depois eu vou mostrar como eu fiz inicialmente a classificação, equivocadamente, caindo em cima dele, tá? Para depois demonstrar como a gente deve efetivamente fazer, tá? Então, em resumo, era um nódulo sólido, 2,6 centímetros, hipovascular sem lavagem, sem cápsula, sem critério de crescimento, porque não tinha exame anterior, né? Hipo em T1, discretamente hiper em T2, sem gordura, sem ferro, sem sangue, com marcante difusão restrita. Então, ó, já por ele não ser hipervascular, eu vou matar isso aqui, ó, tá? Então, inicialmente, isso que eu fiz. Depois, por ele ser maior que 2 centímetros, eu vou matar isso aqui. E aí, pelas outras características, né, ele não tem lavagem, não tem cápsula, não tem crescimento, eu classifiquei ele como Lee-Hadz 3. Aí eu vi que tinha um recurso auxiliar importante, ó, era uma difusão restrita significativa. E aí eu joguei ele de Lee-Hadz 3 para Lee-Hadz 4. Tá? Então, se eu fizesse direto, ele ficaria no Lee-Hadz 4. Tá? E o Lee-Hadz 4 você pode até acompanhar. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente deveria classificar essa lesão como Lee-Hadz-M. Se a gente fosse naquela evolução, tá? Então, aquela evolução, ela, quando você bate no Lee-Hadz-M, existem características na imagem, esse artigo bem legal sobre Lee-Hadz-M, inclusive aqui eu tenho o Eduardo é um brasileiro, tá? Ele está em Fortaleza, e ele passou um tempão lá com o Claude Sirling, que é o pai do Lee-Hadz, tá? Então, ele fez esse artigo, ajudou a construir esse artigo, e esse artigo é dedicado exatamente para o Lee-Hadz-M. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada da Abdominal Image, tá? Da Abdominal Radiology, desculpe. Então, tem características, quando você olha o exame, você tem que pensar em Lee-Hadz-M. Aspecto targetoide, em alvo, gente, é exatamente aquela impregnação intensa em fase arterial periférica, a restrição periférica. Aparência de lesão infiltrativa, se não tiver TIV, lembra? Se tiver TIV, eu paro aqui. Mas se ele não tiver tumor na veia, ele entra como um Lee-Hadz-M. Marcante difusão restrita. Olha o nosso caso aí, ó. Então, se ele tem uma marcante difusão restrita, não é Lee-Hadz 4. Aquela tabela estaria errada. Eu tinha que classificar ele como Lee-Hadz-M, tá? Severa, importante necrose ou isquemia, tá? E outros achados que o radiologista julgue que é uma
aspecto de malignidade não CHC que não preencha critério para o LIRAD-5. Um outro dado também, que o artigo coloca, que é super interessante, obviamente, traído do protocolo LIRADS, é que se você tiver dúvida entre LIRADS 4, 5 ou LIRADS M, ele deve ser categorizado por LIRADS M. E se você tem dúvida entre LIRADS 3 e LIRADS M, ele vai para LIRADS 3. Entenderam? Então, mesmo se eu tivesse, é LIRADS M ou é LIRADS 4? Ele é LIRADS M. Então, a categorização certa desse paciente era LIRADS M, tá? Ele vai mais ainda no artigo, ele diz que você deve sugerir, tá? Sugerir a etiologia desse LIRADS M. Então, se ele tiver aspecto filtrativo, provavelmente é CHC. Se ele tiver essas características aqui, ó, se quiserem, dê um print de tela aí, eu devo pensar em CHC atípico. E se ele tiver um padrão em alvo, eu devo pensar num componente colangiocarcinoma associado. Repare aqui, ó, que não tem restrição significativa de fusão, tá? Nenhum desses critérios tem restrição significativa à difusão, beleza? Então, vamos dar continuidade, vou mostrar para vocês como, vou mostrar para vocês como eu coloquei no meu laudo. Então, lesão nodular com difusão restrita hipovascular, localização dela, categorizada LIRADS M. A possibilidade de colangiocarcinoma deve ser considerada como principal hipótese diagnóstica, seguida de secundarismo hipovascular. Recomendo correlação com histopatologia. Então, veja bem, eu não botei LIRADS 4, eu botei LIRADS M, tá? E eu sugeri uma possibilidade diagnóstica, beleza? Tá? Isso é sugerir, você não tem assim, obrigatoriedade de acertar, porque quem vai acertar vai ser a patologia. E esse paciente, o diagnóstico final dele foi um carcinoma hepatocelular bem diferenciado. Tá? Então, apesar de ser comportamento hipovascular, apesar de ser uma restrição significativa à difusão, tá? Ele fechou como carcinoma hepatocelular bem diferenciado, lembrando que 5 a 10% dos CHCs podem ser hipovasculares, ok? Então, ponto de aprendizado, que venha a ser LIRADS M, gente, é uma alteração de alta probabilidade de ser maligna, porém sem critério para LIRADS 5 e não necessariamente CHC. O que ela pode ser? CHC atípico, colangio, hepatocolangiocarcinoma, isso aqui ó, tem uma prevalência cada vez aumentada, doença metastática, e pode ser lesão benigna também, ó, manjoma esclerosado, abscesso em formação. Podem simular lesão com padrão de malignidade, menos de 10% das vezes. Use o algoritmo, primeiro é um não caracterizado, depois é ver se tem TIV, ver se tem lesão benigna, ver se é LIRADS M, e aí cai em cima do template. Tá? Na dúvida de LIRADS M e 4 é M, na dúvida de LIRADS M e 3 é 3. E os achados de LIRADS M, aspecto em alvo, aparência infiltrativa, sem TIV associado, marcante restrição de fusão, importante necrose e hemorragia e outros aspectos que julgue malignidade sem que haja critério para LIRADS 5, ok? E coloque a etiologia provável do LIRADS. Provável CHC tipo, provável colangio, provável hepatocolangio e por aí, e etiologia incerta, tá? E por aí vai, beleza? Segundo caso que eu queria apresentar para vocês é um caso de variante anatômica biliar de relevância cirúrgica, tá? Então, esse caso a gente já viu aqui, é aquele sarcoma embrionário que eu já mostrei 2 vezes, que eu achei que fosse um hemangioma gigante, e depois eu apresentei ele como sarcoma embrionário, que foi feito a biópsia e fechou. Então, era um paciente jovem, sexo feminino, tá? E ele fez uma cirurgia, que eu vou mostrar aqui para vocês, chama sectorectomia hepática alargada, tá? E ela evoluiu no pós-operatório com uma coleção e com sinais de colestase, beleza? Então, vamos ao caso. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu só... Vou mostrar o caso dela, como ela está agora. Então, é este daqui. Este daqui. Então, gente, ela fez uma cirurgia que ela fez o seguinte. Ela tinha uma grande massa hepática. Vou mostrar para a massa hepática primeiro, só para vocês lembrarem, né? Principalmente quem não viu, tá? Então, ó, só para ter uma ideia do tamanho da complicação do exame dela, a guerra dela era mais ou menos essa daqui, ó. Então, paciente de 19 anos com uma massa hepática, que era essa massa aqui, ó, não sei se vocês lembram. Repara que ela pega quase todo o lobo esquerdo, ela vem para o lobo direito, principalmente ela pega os segmentos mais superiores aqui, ó, do lobo direito, tá? Isso é no sarcoma embrionário indiferenciado hepático, tá? Então, ó, pega bem o lobo esquerdo e bem o lobo direito. O que o cara fez? O cara fez uma cirurgia que ele tirou
todo o lobo esquerdo, tirou os segmentos 8 e 5, basicamente o que ele ficou foi com um pouquinho, ficou com o segmento 6 e um pouquinho do 7, tá? Eu vou explicar depois essa cirurgia. Então, ela no pós-operatório dessa cirurgia, ela desenvolveu o que a gente viu, aquele padrão de colestase, e uma coleção que foi feita, tá? Possivelmente um biloma, né? A coleção grande de pós-operatório, o que você tem que pensar é em biloma, tá? Então, aqui, ó, olha a coleção que ela tinha e olha a dilatação de via biliar que ela tinha, tá? Então, uma dilatação de via biliar e a coleção, mostrando aqui para vocês, ó, tá? Uma coleção alongada, tá? O lobo esquerdo foi, os segmentos posteriores estão aqui, ó. Repara como vicaria, né? O fígado vicaria rapidamente, gente. Em um mês ele vicaria o que ele tem que vicariar, tá? É um dos órgãos que mais cresce pós-ressecção, tá? Mas repara que eu tenho uma dilatação de via biliar. E eu queria mostrar essa colange aqui para vocês, ó. Que eu tenho que botar bem direitinho para vocês entenderem o que está acontecendo com essa... Ó, esse corte aqui, ó. Só para vocês entenderem, isso é a minha via biliar extrahepática. Isso daqui, ó, era o meu ducto direito e aqui está o ducto esquerdo, o coto do ducto esquerdo que ele cortou, tá? Repara, gente, que isso daqui, ó, são os ductos que estão drenando o meu lado direito e posterior. Repara que ele devia desaguar junto com o ducto direito aqui, ó. Isso aqui, ó, devia se unir a esse ducto direito residual, receber o ducto esquerdo, está aqui mais ampliado para vocês, ó. Ó o coto do ducto esquerdo aqui, ó. Então, isso aqui, ó, devia drenar aqui nesse ducto direito, receber o ducto esquerdo, formar o ducto hepático comum, receber o cisco e virar coleta. Repara que ele cruza a linha média, ó, ele vai na direção oposta, né? Então, esse cara, essa paciente, ela tinha uma drenagem anômala dos segmentos posteriores do lobo direito, que ao invés de drenar junto com os segmentos anteriores e formar o meu ducto direito, drenava no ducto esquerdo. E quando foi feita a ressecção do ducto esquerdo, foi ligado esse ducto, tá? E isso é uma informação que a gente pode prestar no estudo colangiográfico de pré-operatório, por exemplo. Eu acho que toda cirurgia relacionada à colestectomia, ressecção hepática, a gente tinha que passar esse tipo de informação, tá? E agora olha o que ela tem, né? Ela tem uma estenose abrupta da via biliar. Eu digo que estenose abrupta da via biliar com dilatação montante, a gente tem que pensar em duas possibilidades, ou tumor ou iatrogenia, tá? Então, vamos voltar ao caso, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, depois a gente vai ao caso anterior, para dizer que no caso anterior, se a gente fosse rigoroso, dava para ver onde é que estava aquela alteração, tá? Essa paciente também tem aqui nesse exame um estudo com o Primovich. Só para vocês entenderem, o Primovich, gente, ele é o meio de contraste que tem excreção hepatobiliar, tá? Repara que aquele componente que formava o meu ducto direito, vou botar colange de novo aqui para a gente entender o conjunto da informação, tá? Esse ductozinho aqui, ó, tá? Ele está representado por esse ducto aqui, ó. Repara que ele não está obstruído, por isso esse parênquima se impregna mais e por isso ele excreta. E ele que opacifica o hepatocoledo, tá vendo? Tá? Ele que está opacificando o hepatocoledo. Já esse segmento posterior, que é o segmento posterior do lobo direito, repara que ele está com uma impregnação pior, né? Está mais hipointenso. Ele está concentrando menos. Por quê? Porque ele está obliterado. Ele está começando a excretar aqui, ó. Tá vendo? Começando a excretar. O outro, o segmento mais anterior, o resquício que ficou de 5 e 8, ele está opacificando bem e está permitindo a excreção da via biliar. Esse aqui está obstruído, que está determinando essa dilatação. Beleza? Então, vamos voltar ao caso. Tá? Então, a proposta cirúrgica do paciente foi isso daqui, ó, foi uma trissectorectomia esquerda estendida. Vamos entender o que é isso, gente. A trissectorectomia é retirada de 3 setores hepáticos, tá? Então, o fígado, o cirurgião gosta muito de falar por setor. Então, você tem o setor lateral, que são os segmentos 2 e 3 do lobo esquerdo. Você tem o setor medial do fígado esquerdo, que é o segmento 4. Você tem o setor anterior do fígado direito, que é o 8,5. E você tem o setor posterior, tá?
do fígado direito, que é o 6 e 7. O que ele fez? Ele fez uma tricetorectomia. Então, ele tirou o 2 e o 3, setor lateral, tirou o 4, setor medial do fígado esquerdo, tirou o 8 e 5, setor anterior. E por que estendida? Porque ele tirou 1 e parte do 7. Só ficou com o segmento 6 e uma partezinha do 7. Tá bom? Então, esse foi o tipo, essa foi a proposta, aqui tem outras propostas também de cirurgia, mas lembrar isso. Outro dado também importante, gente, cirurgião não fala lobo direito e lobo esquerdo, ele fala fígado direito e fígado esquerdo. Então, ele não fala lobectomia direita, ele fala hepatectomia direita. Ele não fala lobectomia esquerda, ele fala hepatectomia esquerda. Lobectomia para ele esquerda é o setor lateral, é a ressecção do 2 e 3. Tá bom? Então, só para a gente falar a mesma língua deles, tá? Então, o fígado esse grandão, geralmente são doenças mais centrais, como da nossa paciente, e ele faz. Para ter isso, depois eu vou mostrar para vocês, é fundamental que esse segmento 6 ele tenha uma veia de drenagem, se chama veia hepática acessória, tá? Então, a veia do segmento 6 ela tem que estar drenando no meio da cava. Por quê? Porque eu vou tirar as veias hepáticas direita, média e esquerda com a ressecção do fígado. Então, é imprescindível que ele tenha uma veia hepática 6 boa, eu vou mostrar para vocês que esse paciente tinha. Tá bom? Com relação à variação anatômica da veia biliar, eu queria mostrar primeiro isso aqui para vocês. Normalmente, gente, os ductos direito e esquerdo são formados por ductos segmentares desses respectivos fígados direito e esquerdo que drenam para formar um canal comum. Na eventualidade de você ter um ducto segmentar, e geralmente esse aqui, ó, dos segmentos posteriores, cruzando a linha média e drenando no ducto hepático esquerdo, isso é uma variação anatômica. Se esse cara vai fazer uma hepatectomia, é uma variação anatômica de relevância cirúrgica. Tem que estar no laudo de vocês. Se não tiver, tá? Olha aqui, ó, exemplos. Ó. Olha esse ducto esquerdo do segmento posterior, ó, cruzou a linha média e drenou aqui. Ó. Olha esse outro aqui. Ó. 2 exemplos dessa literatura. Isso aqui é meu arquivo. Ó. Segmento posterior, ó, cruzou a linha média, ao invés dele juntar com esse, ele cruzou a linha média e drenou no esquerdo. Tá? Tem que estar no laudo de vocês. Olha um exemplo da literatura. Esse cara daqui, ó, ele tinha uma derivação biodigestiva, e o segmento posterior aqui, ó, o 6, drenava lá no esquerdo. Ele tirou o fígado esquerdo, ó, e ele está ligado. É o mesmo raciocínio do nosso. Olha aqui o ducto dos segmentos posteriores. Olha ele cruzando a linha média. Olha o coto aqui, ó. Tá? E olha aqui o ducto bonitinho, drenando e formando o hepatocolero. Beleza? Então, vamos rapidamente ver o caso antes de ser operado. Só quero mostrar uma sequência para vocês, que é essa daqui, ó. Então, essa paciente ela fez, antes de ser operada, alguns estudos, dentre eles uma ressonância com Primovis. Tá? Nessa ressonância, agora eu vou ver se eu acho aqui o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Acho que é esse aqui mesmo. Quando a gente vai avaliar aqui, ó, eu vou fazer um recurso botánico coronal, tá? Vou aumentar um MIPzinho aqui, ó. Vamos fazer um MIPzinho bem discreto nele. Tá? Então, gente, esse ducto aqui, ó, esse ducto, repara que ele está passando a linha média, ó. Esse ducto é o que drena os segmentos posteriores, tá? Ele está vindo aqui. Ao invés dele se unir com esse ducto aqui, ó, ele cruza a linha média, tá? E ele vai para o outro lado. Olha o ducto esquerdo aqui, ó, tá? Então, já dava para a gente ter uma ideia, no pré-operatório desse paciente, tá? Que ele cruzava a linha média, que ele não se comunicava com o ducto dos segmentos anteriores, tá? Gerando aqui uma variação anatômica de relevância cirúrgica. Quando eu retiro esse fígado esquerdo todo aqui, ó, tá? Eu tenho que tirar ele depois da drenagem desse ducto, tá? Então, quando ele drena, depois que ele drena, eu tenho que deixar um coto do ducto hepático esquerdo mais longo do que foi deixado, tá? Senão eu faço uma ligadura iatrogênica. E foi o que aconteceu nesse paciente.
Beleza? Então, ponto de aprendizado, é fundamental vocês entenderem como é que é a anatomia das vias biliares e saber que as variações são extremamente frequentes, devem ser reconhecidas e tem que colocar quando tem variante no laudo. Eu advogo sempre colãs de ressonância pré-operatórios de colecistectomia, de hepatectomia, de procedimentos de vias biliares por intervenção, de transplante hepático intervir. Inclusive, em determinadas situações, doadores são contraindicados de doar se tiver variação anatômica de relevância cirúrgica. E é sempre melhor, obviamente, prevenir do que remediar. Essa paciente daqui, na verdade, ela está sendo bem conduzida, ela fez uma drenagem biliar externa, eles vão fazer uma derivação biliodigestiva alta naquele do que está ligado, beleza? Terceiro caso, nódulo adrenal com densidade menor que 10, adenoma sempre, tá? É um caso que eu sempre gostei de discutir essa situação, que fica meio rotulado como adenoma e nem sempre é adenoma. Então, ó, esse paciente é um paciente masculino, 68 anos, procurou serviço de urgência, uma queixura heterolitíase direita, uma dor do lado direito, tá? Então, vamos ao caso. Então, esse paciente, primeiro exame dele é esse daqui, tá? E foi um exame sem contraste, protocolo de urolitíase. O que aconteceu, ó? Olha ali o nódulo adrenal. Medi a densidade, ó, deu uma densidade 8. Posso bancar que é adenoma? Tá? Essa é a grande pergunta. Eu não injetei, tá, gente? Não injetei. Tem um nódulo, densidade menor que 10. É adenoma? O aspecto é de adenoma? Tá? Então, isso que eu quero discutir com vocês. Vamos voltar ao caso. Tá? Aqui, ó, nódulo podenso na haste medial da adrenal direita, medindo cerca de 2 centímetros, né? Compatível com adenoma. Será que a gente pode colocar isso em termos de laudo? Tá? 8 meses depois, esse paciente mudou, acho que de clínico, o clínico dele, inclusive, até me conhece, ele pediu para avaliar essa adenoma uma ressonância magnética. Então, vamos ao caso, agora é o mesmo paciente, 8 meses depois, tá? Vou mostrar para vocês aqui que aquele adenoma, na realidade, o que ele era? Uma lesão cística, tá? Que pode perfeitamente ter coeficiente de atenuação menor que 10, tá? Então, uma lesão nitidamente cística, inquestionável, bonitinha, ponderação T2, plano axial e coronal, tá? Vou observar só aqui um pós-contraste aqui para vocês, tá? Sem impregnação pelo meio de contraste, ó, só tem a cápsulazinha impregnando da formação cística ou pseudocística. Lesão de comportamento cístico mais comum na adrenal, lesão pseudocística, tá? Se vocês quiserem ainda tiverem com dúvida, vamos botar no InFase ou Outphase, vocês vão ver que ela é preta e preta, tá? Lesão preta e preta. Inclusive, tá vendo? Parece que até ganha sinal no fora de fase, tá? Então, lesão cística, tá? Então, nem sempre um adenoma menor que 10 é igual a lesão cística, tá? Então, agora, ó, aquela lesão, pois ela virou uma lesão alveolar com sinal marcadamente elevado T2, sem evidenciar o supremento de contraste, sem sinais de restrição de fusibilidade da água, medindo o tampo, mas cisto barra pseudocisto, beleza? Mas isso daí, gente, eu acho que vocês não são culpados, não. Eu acho que existem alguns algoritmos que dificultam o nosso raciocínio, tá? Eu adoro os algoritmos da CR, já mostrei até aqui para vocês. Mas olha o que ele coloca aqui, ó, vou ampliar aqui para vocês, ó. Ele diz o seguinte, numa TCC sem contraste, ou no estudo com, isso aqui é Chemical Shift por MRI, né, desvio químico da ressonância magnética, se tiver densidade menor do que 10, ou queda de sinal, é igual adenoma. Discordo, a gente acabou de ver um que era densidade 8 e não é adenoma, tá? A radiopedia que vocês utilizam muito, ela gera um pouquinho também de confusão, e esse Radiology Assistant, que eu também gosto, legal, esse aqui eu acho que talvez seja o melhor, tá? Então, é aspecto de benignidade, tá? O padrão de densidade baixa de adenoma, olha mais também que ele coloca, ó, tá? Com densidade de água e sem relação pelo meio de contraste venoso. Então, ele coloca dentro desse padrão de benignidade a lesão de baixa densidade, tá? Com aqui o mesmo perfil, seja ela menor do que 10, com densidade de líquido, com densidade de gordura, mas a ideia é ter um padrão de benignidade, um raciocínio de benignidade para esse tipo de informação. Mas eu queria tirar só para assim, dizer a importância dessa informação, é que o feocromocitoma, gente, ele pode ter apresentação cística. Esse artigo legal que ele fala apresentações atípicas de feocromocitoma, e olha uma das apresentações atípicas exatamente na TC, ó, tá? O que é típico e o que é atípico. Densidade menor que 10,
tá? Então, a densidade menor do que 10 vezes homogênea a lesão é um fel cístico, tá? Então, ó, ele pode ter apresentação, outras, né? Mas ele pode ter apresentação cística. Isso torna mais importante aquela informação. Ó. Olha esse dado aqui da literatura, do mesmo artigo, né? Quer dizer, de um outro artigo, mas sobre feocromocinoma de apresentação cística. Uma lesão cística, né, Adriano? E é um feocromocinoma, tá? Então, um ponto de aprendizado. Como a gente responde essa lesão? Sempre não. Existem alguns diagnósticos diferenciais e alguns deles de relevância clínica. Quais são os diagnósticos diferenciais? Principalmente isso aqui, gente. Raro vai ter um fel cístico, tá? Mas, obviamente, no fel cístico, a sintomatologia do paciente vai ser importante, tá? Então, o que significa um nódulo de densidade baixa? Muito provavelmente uma lesão benigna, possivelmente até um adenoma. E exclui a possibilidade de metástase. Talvez essa seja a informação mais importante. Eu não gosto, gente, de excluir, de sempre, de nunca, tá? Mas, vamos lá, 95% das vezes eu vou excluir possibilidade de metástase. Se tiver uma metástase com necrose, Antônio, homogênea, é comum, é extremamente raro, tá? Mas vai ser o diagnóstico diferencial aqui. Mas o cisto, pseudocisto também é uma hipótese razoavelmente viável, talvez a principal. Se tiver clínica de hipertensão, pensar em fel como diagnóstico diferencial. E como eu coloco no laudo? Sugiro que no paciente com hipertensão arterial semiendócrina, nódulo podenso com densidade X, podendo representar adenoma, ou cisto pseudocisto como hipótese mais viável. Esse cara não pode ter queixa de hipertensão arterial. Se ele tiver, fel tem que ser diagnóstico diferencial. Beleza? Quarto caso, metástase renal versus PNE de pâncreas. Esse é um caso recente que a gente teve, tá? Paciente sexo masculino, 66 anos, semana passada. Etilista social, passado de carcinoma de células renais, operada há 11 anos, assintomático, fazia controle anual. Entretanto, nos últimos 4 anos, ele abandonou esse controle. E aí foi feito um ultrassom que identificou uma massa, uma lesão pancreática. Solicitado RM de abdômen, posteriormente solicitado RM de abdômen e magneto de 3 Tesla, e ele veio fazer exame comigo, ok? Então, ó, só para passar para vocês, o laudo da ressonância de um e-mail que ele fez, tá? Eu botei aqui ampliado, ó. Só resumindo aqui para ele. Lesão expansiva no colo pancreático, considerar como primeira hipótese a de neoplasia neuroendócrina. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é, mediante um paciente que tem um carcinoma de células renais no passado, operado, uma massa hipervascular, que essa lesão, ó, ela é hipervascular, como a gente faz o diagnóstico diferencial com a principal causa de lesão hipervascular no pâncreas, que é o tumor neuroendócrino. Beleza? Então, vamos ao caso. Vou mostrar para vocês. Esse paciente, onde é que ele está? Ele está aqui, ó. Então, vamos sempre iniciar na nossa ponderação T2, tá? E só lembrando para vocês, gente, já apresentei, inclusive, aqui um caso há 2 meses atrás de metástase carcinoma de células renais para pâncreas. E lembrando que a principal causa de metástase pancreática é o carcinoma de células renais, tá? Isso não é uma situação incomum. Plano coronal, ponderação T2, uma lesão expansiva e penitência em T2, ó, tá? No meio do pâncreas, corpo, colo, mais para corpo do que colo, né? Então, aqui, ó, heterogênea. Repara que ela não dilata muito o viço, não dilata muito o viço. O viço amontante e ajusante, ó, calibre muito similar, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ponderação T2, plano axial. Olha a minha lesão, tá? Sinalzinho da garra, para dizer que é bem de pâncreas, ó, o pâncreas abrindo para a lesão, tá? No corpo. Olha isso daqui que é de extrema importância. Gente, eu estou analisando em fase e fora de fase da lesão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou medir. Eu vou ver se tem queda de sinal em T1 em fase para T1 fora de fase. Olha aqui, eu sou 127 e eu caí para 95, ou seja, eu tenho presença de água e gordura intravóxel, tá? Isso daí sugere muito implante de carcinoma nas células renais. Os tumores neuroendócrinos, né, não há relato na literatura deles terem presença de gordura. O único tumor que pode ter gordura, e obviamente aí tem que ter uma sintomatologia, é o insulinoma. Insulinoma, inclusive, ele dá metástase com gordura. Excluindo insulinoma, ou seja, excluindo crise de hipoglicemia, tá? Se você pegar esse padrão de paciente, você tem que pensar em tumor que tenha gordura intravóxel, tá? No caso aqui, carcinoma de células renais. Carcinoma de células renais, inclusive, ele é diagnóstico diferencial com o quê? Com angiomilipoma pobre gordura. Inclusive, semana que vem eu vou trazer um caso similar desse para a gente fazer o diagnóstico diferencial,
tá bom? Então, esse dado foi fundamental para o meu raciocínio. Um outro dado também, ó, que me valorizou muito a minha hipótese diagnóstica foi a difusão, tá? Então, o tumor endócrino, gente, é um dos tumores que tem maior restrição de fusibilidade da água, tá? É um tumor que tem alta celularidade. E olha a difusão dessa minha lesão. Quase não tem restrição de difusão. Pô, Antônio, mas o carcinoma de células renais, ele não tem restrição de difusão? Tem baixo. Se você comparar carcinoma papilar, angiomilipoma e carcinoma de células renais, angiomilipoma pobre em gordura, lesão benigna. O angiomilipoma ele tem mais restrição de difusão do que o carcinoma de células renais, na grandíssima maioria das vezes. Ou seja, a não restrição de difusão me jogou mais ainda para o diagnóstico, tá? De carcinoma de células renais metastático para o pâncreas, beleza? O estudo pós-contraste não vai mudar muito a informação que eu já tinha, era uma lesão, vou botar aqui para vocês, ó, uma fase arterial, tá? E uma fase aqui tardia. Tá? A gente vai observar que a lesão é bem vascularizada, né? Ela tem um centro necrótico, possivelmente, mas ela é bem vascularizada. Tanto o carcinoma de células renais quanto o tumor endócrino, eles podem ter esse tipo de apresentação. Vamos voltar ao caso. Então, ó, vou mostrar para vocês como eu coloquei no laudo. Deixa eu ver se eu ampliei aqui, ó. Ampliei, ó. Lesão expansiva hipervascular no colo pancreático, considerar a possibilidade de lesão secundária de neoplasia renal como principal hipótese diagnóstica, tá? E eu coloquei aqui, ó, queda de sinal então fora de fase, já era presença de gordura intravóxel, discreta restrição de fusibilidade da água, tá? E os demais achados que a gente falou, beleza? Então, por que eu devo pensar na possibilidade mais de carcinoma de células renais do que de metastático do que TNE? Então, esse foi o foco da apresentação desse caso. Quando você deve pensar em TNE? Lesão sólida, beleza. Lesão única, beleza. E lesão hipervascular. Perfeito, você pensar até aí. Tá? Por que pensar em meta de células renais? Esse paciente tem um histórico de carcinoma de células renais, isso é fundamental, obviamente. Pouca restrição na ponderação e difusão. Queda de sinal em T1 fora de fase. Gordura e água intravóxil. Conduta inicial. O que você vai fazer? O que esse paciente está fazendo? Ecoendoscopia com biópsia e histologia. Proposta para esse paciente: operar. Metástase única de carcinoma de células renais é cirurgia. Tá? Então, se for única, cirurgia. Se tiver num PET ou na evidência de outro método, doença à distância, ou se esse paciente não tiver condição cirúrgica, QT. Tá? Então, gente, existem algumas teorias aí. Eu, quando apresentei outro caso, eu mostrei todas essas teorias. Não tem nenhuma delas totalmente definitiva de porquê o rim tem uma predileção para a doença metastática, tá? E algumas dicas aí para a gente fazer esse diagnóstico inicial. Então, vamos lá. Se a lesão foi hipervascular, tem que pensar nos dois, não tem como. Se ela tem lavagem, o carcinoma de células renais, ele lava mais do que o tumor neuroendócrino. O neuroendócrino, ele retém mais. Passado de carcinoma de células renais, obviamente, meta de carcinoma de células renais. Gordura, meta de carcinoma de células renais. Multiplicidade, meta de carcinoma de células renais. Tumor neuroendócrino, nas síndromes, né, endócrinas múltiplas, você pode ter múltiplas lesões. Doença oncológica difusa, meta de carcinoma de células renais. Síndrome endócrina associada, TNE, difusão restrita, TNE mais do que meta de carcinoma de células renais. Então, aí uma dica para vocês direcionarem para um ou para outro. Quinto caso rapidinho, sobre pseudolesão esplênica. Paciente sexo masculino, 64 anos, histórico de CA de pulmão, fazendo exames de controle oncológico, realizado a TC, que identificou, entre outros achados, novos hipodensos no baços inespecíficos. Solicitada uma ressonância de abdômen, vamos ao caso. Eu vou mostrar para vocês a TC primeiro. Que é esse paciente aqui, ó. Então, um paciente com uma doença oncológica, tomou lá dele de pulmão, tá? Que veio fazer um controle, e nesse controle, nódulos hipodensos esplênicos, né? Na realidade, gente, o tumor de pulmão, ele não é muito usual ele fazer implante, não, no baço, tá? Na verdade, o baço não é um sítio muito comum de implante, tá? E aí, ó, o que eu queria mostrar para esse caso é essa apresentação aqui, ó, que é um padrão meio de lesão pequena para ser caracterizada. Vou mostrar aqui bem grande para vocês. E vou tirar essas mensurações. Tá? Então, vamos lá.
lá, são duas lesões, tá vendo? Duas lesõezinhas, bem no meio do parênquima, tá? E fica aquele desconforto, você está dizendo que tem uma lesão focal no cara que tem uma doença oncológica. Pô, isso é um cisto? Isso é implante? Isso é implante de apresentação atípica, tá? E aí eu vou mostrar direto já a ressonância, para a gente adiantar o caso, dessa alteração. Então, isso daí motivou a gente fazer uma ressonância magnética 60. Acho que é esse aqui. 67 foi esse aqui que a gente mostrou, né? Então, ele está aqui, ó. Então, analisando na ponderação T2, talvez fosse assim, pô, primeiro associação é um cistinho, né? Pô, não está batendo com cisto, tá? Repara aqui, gente, ó, vou botar um zoom aqui para vocês, ó. Nossa lesão ali, ó, onde eram os foquinhos, lesão cístico, o reishi é muito sensível. Ele caracteriza bem essa lesão. Estou rodando aqui o conteúdo líquido do estômago. Cisto não era. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o que era essa alteração, tá? Então, vamos botar no in, no out phase. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu peguei o caso. Tá, primeiro vamos botar aqui só a descrição, tá? Focos, hipodensos, passos inespecíficos, tá? No básico. Isso é o laudo meu, tá? Eu não consegui caracterizar, tá? Então, vamos só voltar a ressonância aqui. Cadê a ressonância desse aqui, ó? Estava entrando na ressonância errada, gente. 64 anos. Então, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Tá? Então, vamos na ressonância. Ponderação T2. Vamos lá. Cadê meu cistinho? Nada de cistinho, ó. Nada de cistinho, tá? Olha o cisto aqui no fígado que esse paciente tinha, como sinal bem elevado, como eu falei para vocês, reishi é bem sensível para a gente ver o cisto. Nada de cisto, né? Mas aí, ó, vou mostrar para vocês um em fase fora de fase. Quando a gente observa um em fase fora de fase, naquela região, naquelas duas regiões, o que a gente tem? Queda de sinal em T1 em fase fora de fase. Ou seja, gente, isso daí é gordura. Gordura no baço, Antônio? Isso é gordura perivascular. Se vocês observarem, talvez a TC me dê um pouquinho mais de resolução, para mostrar isso para vocês. Naquela região onde a gente observa esses nódulos, existe entrada, a penetração de estruturas vasculares adjacentes, tá? E junto às estruturas vasculares, talvez aqui, ó, bem tênue, uma estrutura vascular entrando aqui, ó, tá vendo? Adjacente a ela, a imagenzinha nodular. A outra, olha aqui, ó, a estrutura vascular adjacente a ela, a estrutura nodular. E ela com queda em sinal a sequência tem um fora de fase, tá? Então, muito cuidado nessas alterações focais no baço, junto ao trajeto vascular, para não incorrer em erro de colocar como nódulo, tá? Como lesão a esclarecer, especialmente no paciente com doença oncológica, que isso pode gerar uma dificuldade de interpretação, tá? Valorizem muito, tá? A informação do termo fora de fase. E aqui, ó, eu medi a densidade por um raciocínio que eu fiz, ó. Quando eu meço a densidade aqui, ó, vou mostrar para vocês, ela me deu uma densidade negativa. Não tem como ser efeito de volume parcial. Essa é a densidade real da lesão, ou se não mais baixa do que isso. Por quê? Porque o que está ao redor dela tem densidade de partes moles. Ou seja, se tem efeito de volume parcial, é efeito de volume parcial aumentando a densidade da minha lesão, não diminuindo. Então, ao menos ela tem uma densidade negativa. Então, podia ter ampliado eu mesmo, podia ter ampliado no exame de TC, aferido a densidade dela e ter sugerido a presença de gordura perivascular, ok? Então, vamos voltar ao caso. Tá? Lembrar sempre, ó, essa ideia de queda de sinal, tá? Ela cai de forma homogênea, gente, porque quando você faz a aferição lá e você escolhe um TE onde água e gordura estão 180 graus opostos, como a lesão é muito pequenininha, dentro do voxel, a representatividade dessa pequena quantidade de gordura e do fígado, ou do baço, ou do rim,
adjacente, que é interpretado como água pela física da ressonância. E aí cai de uma forma homogênea. Eu utilizo muito esse recurso também para ver pequenos angiomilipomas renais. Às vezes chega para a gente um angiomilipoma de 3 milímetros e você procura na ressonância e não acha. Visto no ultrassom, foco pericogênico de 3 milímetros. Tá? Repare que o ultrassom ele põe no maior eixo do paciente, né, da lesão nodular. Tá? E na TC e na ressonância não, você corta axialmente. O melhor modo de você identificar esse possível angiomilipoma de 3 milímetros é uma ressonância magnética que tem um fora de fase. Por quê? Porque ele vai aumentar, ele vai somar a informação da gordura com a água ao seu redor do parênquima, vai cair sinal e aquilo ali vai ter mais do que os seus 3 milímetros, você vai poder ver de uma forma mais adequada. Beleza? Procurei isso no PubMed, gente, ó, botei lá perivascular, FERT, spleen, pseudolesion, não consegui identificar. Então, quais são as dicas? Se muda nódulo hipodenso, sólido esplênico, tem QEDS, tem um fora de fase, configurando gordura na sua constituição, na realidade é a gordura do perivascular, mais a água do parênquima adjacente, localização sempre próxima ao hilo, tá? Existente estável em relação a exames prévios, beleza? Dicas para estadiamento vascular do câncer de pâncreas. Isso é um tema de extrema importância, gente, que a gente precisa passar esse tipo de informação, principalmente nos nossos laudos, chama estadiamento vascular do adenocarcinoma de pâncreas. Então, ó, paciente feminina, 57 anos, ela fez uma abdominoplastia semana retrasada, tá? E aí ela evoluiu com um quadro febril, calafrio, foi orientada a voltar ao serviço de emergência, tinha uma PCR elevada, leucocitose de via esquerda, um pouco de via esquerda, mas no pós-operatório recente, isso aqui perde um pouco o sentido. E aí, na investigação desse quadro febril, ela fez uma TC de abdômen, posteriormente fez uma angio-TC que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, vou mostrar a TC inicial que ela fez, tá? A paciente, ela fez aqui, ó, uma TC para avaliar um quadro de infecção pós uma abdominoplastia. Então, repara, gente, olha o abdômen dela aqui na frente, inclusive com gás, ó, tá vendo? Com gás, com um pouquinho de sangramento, tudo da abdominoplastia, beleza, a gente viu. Mas vamos lá no pâncreas. Olha aqui, ó. Olha o que a gente encontrou no pâncreas dela, tá? Encontramos uma área nodular hipodensa. Tem uma leve densificação da gordura, né? Eu falei, pô, será que é uma pancreatite focal? Aí pedi para ver lá a amilase, lipase, zero. Dor abdominal, zero. Ela tinha febre, tá? Então, se não tem dor abdominal típica, se não tem amilase, lipase típica, eu não tenho a chance de fazer diagnóstico de pancreatite clínico, tá? E o padrão tomográfico de imagem não é um dos mais típicos, é uma alteração focal, beleza? Tá? E aí a gente sugeriu uma ressonância para estudar isso aí. Vou já adiantar a ressonância. Para mostrar aqui para vocês. Ó. Então, vamos observar essa alteração focal, ó, ela era mal delimitada. Melhor sequência para eu avaliar a lesão focal no pâncreas, T1. Eu vou mostrar primeiro o T1 em fase fora de fase, mas o que eu gosto mesmo, gente, é o T1 com supressão de gordura. Né? Repara que eu não discrimino muito, parece que ela tem, na verdade, um aumento volumétrico aqui, ó, da cabeça e processo uncinado, sem conseguir delimitar. Então, primeira sequência para você identificar lesão hepática focal, lesão pancreática focal, é o T1 com supressão de gordura. Então, vamos a ele. Tá? Então, aqui eu fiz o meu estudo dinâmico. E aí, ó, eu já começo a observar, observe aqui, ó, dá uma forçada de barra nessa janela, que eu tenho uma alteração focal hipointensa aqui, ó. Alteração focal hipointensa. Beleza? Olha a fase arterial. Segunda maneira de observar a lesão focal no pâncreas sólida, fase arterial. O pâncreas ele tem uma vascularização arterial. Então, eu vou lá na minha... Olha lá. Né? E às vezes é isso mesmo. A fase arterial fica melhor do que o T1. Então, de novo, uma área hipovascular na cabeça pancreática. Tá? Terceira forma é a fase portal. Ó. Então, primeira, fase sem contraste, tem um FET7, segunda, arterial, terceira, portal. São as três principais da gente identificar. E o que eu tenho que passar para o cirurgião? Que tem uma lesão focal sólida nessa região, tá? Vamos só passar aqui a restrição de fusão dela para gerar uma preocupação um pouquinho maior, tá? Ó. Difusão dessa lesão. Mapa de ADC.
trabalhar com zoom. Olha que ela tem uma restrição significativa de fusibilidade da água, beleza? Traduzindo o quê? Maior preocupação, ideia de celularidade aumentada. E aí, o que ele vai me perguntar? Antônio, eu posso operar ou não posso operar essa paciente? Tá? É óbvio que a gente vai agendar uma ecoendoscopia, comprovar, mas beleza. Suspeição altíssima, né? Então, você tem que ver se a lesão permite estadiamento vascular para ele operar, para ele ressecar. E é isso que eu quero discutir com vocês. E não é uma TC normal e não é uma ressonância que vai me dizer isso. Quem vai me dizer isso é uma angio-TC, tá? Por isso que a gente acabou pedindo também angio-TC para essa paciente. Eu vou mostrar rapidamente aqui para ela, para vocês, essa angio-TC que a gente fez. É obrigado a fazer fase arterial e fase portal, tá, gente? A minha fase arterial, eu vou fazer a análise das estruturas vasculares arteriais e na fase portal eu vou fazer a análise das estruturas vasculares portomesentéricas, tá? Quais são os vasos que eu tenho que ver, Antônio? Tronco celíaco e ramos, excluindo artéria esplênica não importa, tá? Artéria mesentérica superior e ramos e aorta. Sistema venoso mesentérico, portal e cava. Então, basicamente, o que eu tenho que ver são essas estruturas. Tá? Primeira bronca que eu dei para o meu técnico, eu falei assim, ó, numa fase portal eu não posso ter excreção. Isso aqui já é uma fase portal tardia, tá? Aí ele falou assim, pô, doutor, na verdade aconteceu o seguinte, a gente tem duas máquinas lá, né, de tomografia. Uma das máquinas parou, que foi o 128 canais, então ele fez no 16 canais, tá? Então, um dos requisitos para um exame adequado de estadiamento vascular é você estudar num ATC de 64 canais para cima, tá? Por quê, Antônio? Porque eu preciso reformatar, eu preciso observar essa minha lesão, vamos botar aqui, ó, na verdade a estrutura vascular arterial estava tranquila, meu medo era a relação com a veia mesentérica, tá? Então, eu preciso ver qual é a relação do contorno dela, do contato circunferencial dela com a lesão. E aqui ó, eu vejo que a lesão tem esse contato circunferencial, tá? E eu tenho que quantificar isso, do ponto de vista de percentual ou de graus, tá? Então, você pode tanto botar 25%, 50%, 75% ou 100%, e você pode botar 90 graus, 180 graus, 270 graus ou 360 graus, tá? E eu vou mostrar como você deve interpretar isso para você caracterizar se pode ou se não pode operar. Tá? Então, tem que colocar em cima desses vasos que eu falei, tá? Se há contato ou não, e o percentual de contato. Tá? Repara que não é só em relação aos vasos, eu tenho que falar em relação às principais tributárias da veia mesentérica e ramos da artéria, principalmente hepática comum e mesentérica. Beleza? Tá? Então, aqui nesse caso, eu achei um contato circunferencial que eu estou estimando aqui em torno de menos de 50%, né? Entre 25% e 50% com a artéria mesentérica superior. Beleza? Tá? Então, é por isso que a gente tem que fazer. Repara aqui, ó, por exemplo, que a gente tem uma estrutura vascular, tá? Que ela tem, que é uma tributária dessa veia mesentérica, que ela tem um plano de clivagem. É isso que eu tenho que procurar. A existência de plano de clivagem entre a lesão, tá? E minha estrutura vascular nobre a ser estudada. E aqui eu perdi esse plano de clivagem. A hipodensidade da lesão encosta na minha veia mesentérica superior. Ok? Então, vamos voltar à apresentação. Então, como a gente... tinha essa informação, gente, que a gente ficou lá, que tinha melanase lipase normais, tá? A gente já apresentou o caso para vocês, eu descrevi a lesão, ó, processo ensinado, hipovascular, tanto por tanto, né? A estreito contato com a lesão com a veia mesentérica superior, ó, 25% da sua circunferência. Dei um quarto ali, 90 graus, beleza? Então, sugeri a possibilidade de tumor pancreático primário. Essa paciente fazendo a endoscopia, comprovando a adenocarcinoma, isso tem que fazer, né? Ele vai à duodenopancreatectomia. Então, ó, o que a gente precisa ter de aparelho e protocolo para passar o estadiamento vascular? TC com múltiplos detectores, 64 canais para cima. Então, eu já falhei porque eu trabalhei com 16 canais. Por isso que eu fiquei com aquela fase portal que eu não gostei. Corte fino, tem que chegar a 1 milímetro, tá, gente? Não precisa ter fases pancreática e portal, você pode escolher uma das duas, tá? Reformatar, principalmente o MBPR, é fundamental. E, gente, tem que ter gente com experiência em medicina interna para dar esse tipo de laudo, tá?
Olha que dados interessantes desses dois artigos, inclusive aqui esse é um NCCN, que ele dá guideline para todas as doenças oncológicas, tá? Um estudo sem características descritas acima, em pacientes com diagnóstico suspeito de carcinoma de pâncreas, deve ser repetido. Então, por isso que eu repeti aquele meu primeiro estudo de dor abdominal, eu repeti fazendo uma angio-TC, porque eu precisava de um estudo otimizado. E 2, se você não fizer, tá? Ou se você fizer, melhor, o TC dedicado, olha a forma de tratamento, de estadiamento e de conduta, ela muda em mais de 50% dos casos. Só com a informação da sua TC dedicada, só com isso daqui em relação a uma TC convencional. Olha a importância disso aí, beleza? E eu trago isso aqui, esse artigo é bem legal, cara. É um artigo de laudo estruturado. Eu volto a falar para vocês, eu acho o laudo estruturado feio, mas o laudo estruturado, o grande benefício é você não esquecer no seu laudo de situações fundamentais. Então, vamos lá. Então, olha só, o que eu tenho que botar, gente? Envolvimento vascular do tumor. Olha o que a gente falou, ó. Percentuais ou graus. Tronco celíaco, artéria mesentérica superior, veia mesentérica superior e outro envolvimento vascular. Tem que botar as tributárias principais da veia mesentérica superior e os ramos proximais celíacos, hepáticos e da artéria mesentérica superior. Se tem trombose ou não. Se tem anatomia aberrante. Por quê, gente? Porque se você tiver anatomia aberrante, ou variação anatômica, ou síndrome do ligamento arqueado que não está aqui, ele pode contraindicar a ressecção. Imagina se eu tenho que fazer uma manipulação na artéria mesentérica superior e eu tenho uma estenose lá na origem do tronco celíaco da síndrome do ligamento arqueado. Esse cara vai ficar de alto risco para fazer uma isquemia mesentérica. Então, eu tenho que colocar essas informações. Da mesma forma, a doença aterosclerótica, tá? E o tronco da veia mesentérica superior. E o que é classificado, sob o ponto de vista de avaliação vascular, de lesão ressecável borderline, ou seja, eu posso abrir, conseguir tirar ou não conseguir tirar, fechar a barriga do paciente, ou que eu não posso entrar na barriga desse paciente. A análise é diferente de veia para artéria, tá? Em resumo, tá? Veia mesentérica superior, ausência de contato. Olha que interessante. Antigamente era ausência de contato. Você tinha que ter plano de clivagem. Hoje, porque você melhorou a técnica cirúrgica, você admite contato menos 180 graus, que não tenha alteração do contorno e irregularidade do contorno do vaso. Então, é o nosso caso, ó, ele tem um contato, então ele é ressecável, tá? Ele tem um contato que eu botei ali de 90 graus, de 25%, tá? Contato borderline ressecável, ou seja, pode sair ou pode não sair. Quando ele é maior que 180 graus ou quando ele é menor e altera o contorno, tá? E quando você não consegue, isso daqui é bem legal também, porque a análise venosa, ela depende da interface sua com o cirurgião. Você tem que mostrar para o cirurgião e ele tem que falar, ó, tudo bem, eu consigo reconstruir essa obstrução, tá? Quando ele não consegue reconstruir a obstrução, ela é ressecável, tá? E olha a importância de botar os drenos, não está aqui, ó, mas ele mesmo fala, tem que colocar envolvimento de ramos, tá? De tributários, tá? O envolvimento arterial, ele botou aqui de uma forma diferenciada, mas é bem similar, gente. Aqui sim tem que ter plano de clivagem. Aqui a ideia é menor que 180 graus e aqui a ideia é de maior de 180 graus para não ser ressecado. Beleza? Para a gente finalizar, um caso bem rápido de uma obstrução biliar alta, é um caso lá do fundão, que quando eu vi o caso, eu falei, pô, isso é um tumor, ele tinha derivação digestiva, someotrogenia, a cirurgia dele foi por doença litiásica, isso recidivocal, ou como ele tinha cirurgia, isso era uma estenose por fibrose da anastomose, ou era mais de um desses, tá? Então, tratava-se de um homem, 40 anos, passagem de colecistectomia complicada, a colecistectomia foi por doença litiase, com necessidade de 2 intervenções cirúrgicas, tá? Evoluindo com dor hipocôndrio direito e icterícia, ultrassom com dilatação biliar intrahepática solicitada com longe ressonância. Vamos ao caso. Então, ó, nossa saideira. Está aqui o paciente. Eu vou mostrar o que me assustou do caso primeiro, quando eu fiz o exame dele. Na verdade, o que me assustou foi a colange. Eu olhei a colange e falei, caramba, será que isso é um Klatskin? Será que isso aqui está, a alça aqui, ó, a estenose da anastomose? Achei que estava meio longe, tá vendo? Será que daqui para cá eu tenho cálculo? Ou será que esse cara, na hora de fazer essa anastomose bidigestiva, ele fez uma iatrogenia? Tá? Então, a dica é corte fino, gente. Corte fino é fundamental, tá? Então, ó, vamos lá. No corte fino, eu faço sempre esse corte fino ponderado Q2, tá? Quando a gente estuda a intimidade, ó, aqui está a alça, vou mostrar bem ampliado para vocês, ó. Aqui está a alça que está
levando a derivação do digestivo, e aqui está a via biliar dilatada. Repare que na interface da alça, que é nesse ducto esquerdo, tem uma falha de enchimento. Ó. Tem uma falha de enchimento. Ó. Aqui, ó, nesse ducto posterior, ó, outra falha de enchimento aqui. Ó. Talvez aqui, ó, uma terceira falha de enchimento. Tá? Então, na interface do ducto dilatado com a alça da derivação do digestivo, eu tenho áreas hipotensas intraductais de falha de enchimento. Tá? Vamos na nossa coluna, a gente fez colângio radial e fez o 3D. No 3D, que é esse daqui, ó, que eu mostrei para vocês, eu tenho um corte fino do 3D, que é esse. Então, vamos analisar esse corte fino. Estou indo lá no posterior do fígado, ó, lá na medula, estou chegando para frente, estou chegando para frente. Ó. Quando eu chego para frente, o que eu estou vendo aqui? Ó? Olha como tem falha de enchimento. Ó. Intraductal, gente. Ó. Olha como tem bilha ao redor da falha de enchimento. Olha essa daqui, ó, esse ducto esquerdo. Ó. Olha como tem bilha ao redor. Ó. Bilha ao redor. Antônio, porque isso aí não é uma aerobilia? A aerobilia, ela tem que ficar, ela não pode ficar central. A aerobilia, geralmente, ela tem que estar periférica, principalmente no lobo esquerdo. Então, se eu pegar esse paciente e botar ele deitado, fazer um corte axial, tá? A minha falha de enchimento, ela não pode estar aqui da aerobilia. A minha falha de enchimento, ele tem que estar aqui, ó. Tem que estar no lobo esquerdo aqui, tá? Então, isso remete, mais uma vez, ser doença litiásica. Então, eu tenho uma alça. Na hora de eu ter o ducto dilatado, se fosse uma estenose da anastomose, é a alça e o ducto dilatado. Mas na interface da alça, com o ducto dilatado, eu tenho falha de enchimento, tá? Então, ideia aqui de doença litiásica, beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, as causas de redução abrupta do calibre do ducto biliar, a gente tem que pensar em tumor e iatrogenia, tá? Para tumor, valorize a forma de interrupção do ducto abrupto, restrição à difusão e realce pelo meio de contraste venoso, tá? Mesmo que seja em fase tardia. Por quê, gente? Porque habitualmente esse tumor é de linhagem hepatobiliar, tá? Para cálculo, valorize o corte fino, aquilo que a gente fez, principalmente se você fez o 3D, vai lá no 3D e vê se tem bilha ao redor da falha de enchimento. Isso te dá uma ideia de doença litiásica, tá? Ausência de realce, então para diferencial de um tumor, por exemplo, não tem impregnação pelo meio de contraste venoso, o cálculo, não é vascularizado, e obviamente também não tem difusão restrita. A estenose anastomose é sempre hiperestimada na colangiossonância, tá? Quando comparado com métodos colangiográficos. E, gente, sempre compare com os exames anteriores. Valorize a história clínica do paciente. Tenha conhecimento de todos os procedimentos cirúrgicos. A gente entrou lá no Prontis, né, prontuário eletrônico, identificou quais foram as cirurgias que ele fez estenose de anastomose, fez atrogenia, teve que refazer a via digestiva mais em cima. E o fundamental é você conversar com o cirurgião, com o clínico e com outros radiologistas até de intervenção para entender melhor o caso. Beleza? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Acho que a gente fugiu um pouquinho aqui, 3 minutos aqui de atraso, tá? Lembrar que esse material todo vai estar lá na Sociedade, no canal da Sociedade, e também no canal Radiologia. No canal Radiologia de um pouco mais separado, tá? A apresentação completa está no canal da Sociedade de Radiologia. Eu também vou botar alguma coisa no Insta. Fica à vontade aí para vocês acompanharem. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até semana que vem.